Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz. Eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E bom, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Pessoal, deu uma sumida, né? Padrão, na vida do CLT é assim mesmo. A gente vem, some e reaparece. Agora eu tô de férias, tá? Então tenho mais tempo para poder postar aqui. Nos últimos meses eu passei por umas mudanças no trabalho, né? Sofri uma mudança de cargo. Enfim, mais trampo, tem que estudar mais, tem que desprender mais tempo para as funções do dia a dia. E aí meio que o podcast ficou um pouco de lado. O Conto Noturno está um pouco parado também por conta de agenda, né? Minha e do Jack. Mas logo, acho que hoje, amanhã já tem episódio, a gente já volta à normalidade. As rotinas, as questões do dia a dia que estavam com problema já estão se assentando. Então, muito provavelmente a partir do meiozinho aqui de fevereiro, né? Enfim, já pra março já vai estar tudo certinho, tudo alinhado, beleza? Bom, pessoal, hoje eu vou estrear um formato novo. Estrear não, né? Eu já fiz isso outras vezes, mas não dessa forma. Eu tô tentando, né? Fazer uns episódios sem cortes, né? Então, já tenho feito isso há algum tempo já, com o mínimo de corte possível. Vira e mexe, em alguma ocasião, acaba tendo que ter um cortezinho, né? Pra não quebrar a imersão da história. Só que nesse episódio de hoje, né? Nessa tentativa de gravação, que eu não vou falar qual é, mas já é uma... Enfim, já foram muitas tentativas de gravação até chegar na correta, na ok, né? Que não vai ter corte algum, tá? Vai ser leitura direta do início ao fim. Beleza? Espero que vocês gostem. Acho que vocês não vão sentir tanta diferença. A intenção é que vocês não sintam mesmo. E que eu ganhe tempo, né? Nas edições, porque realmente o que pesa na edição é a questão da decupagem, dos cortes, né? Mas é isso. Então, sem mais enrolação, vamos pro episódio de hoje. Eu me lembrava tão claramente da noite em que aconteceu. Eu morava no centro da cidade. Eu estava dormindo, mas exatamente às 3 da manhã, eu fui acordado por um som ensurdecedor, quase como uma buzina soando nos meus ouvidos, e pelo terremoto mais violento que já senti. Como se o próprio chão estivesse desabando. Assim que começou, o barulho e o estrondo cessaram. Eu olhei pela janela e não consegui ver nada. Uma densa neblina havia entrado, tão espessa que parecia que alguém tinha colado um monte de enchimento de travesseiro na parte externa da minha janela. Eu conseguia ouvir pessoas conversando nas ruas e fui ver o que estava acontecendo, pensando que um terremoto enorme tinha acabado de nos atingir. Várias pessoas estavam reunidas do outro lado da rua, conversando entre si com vozes carregadas de confusão. Algumas falavam freneticamente sobre como algum dos prédios havia desaparecido. Eu vi onde ficava o apartamento 426. Agora só havia um terreno baldio, como se nada tivesse existido ali antes. No meio da noite, do outro lado da rua, um prédio de apartamentos de 7 andares havia desaparecido completamente, junto com todos os seus moradores. A polícia realizou buscas durante meses. A história foi amplamente noticiada. Os cartazes de desaparecidos com os nomes de 200 moradores do apartamento 426 estavam espalhados pelas ruas. Policiais estavam por toda a parte, procurando desesperadamente por todas aquelas pessoas. Mas a vida continua, e o caso nunca chegou a nenhuma conclusão. A polícia pediu a outros que investigassem e as pessoas seguiram em frente. Agora, tudo o que resta daquela noite são lembranças de todos aqueles que desapareceram. Foi somente anos depois que eu tive uma ideia real do que tinha acontecido. Eu estava na casa do meu pai bebendo com ele e um amigo. O cara era policial e o assunto desaparecimento surgiu na conversa. Eu perguntei alguma vez se tinham encontrado o apartamento 426
ou algum dos inquilinos. Seu rosto se contorceu numa expressão sombria e inclinou-se para frente antes de falar num tom baixo. Olha, eu realmente não devia falar sobre isso, mas já se passaram anos e eu confio que nenhum de vocês vai contar para ninguém. Nós encontramos o prédio. Isso aconteceu alguns meses depois de ter ocorrido. Um dos policiais estava no terreno onde o prédio ficava quando o seu rádio captou um sinal perdido. Ele disse que eram centenas de pessoas gritando ao mesmo tempo, como se os sons do inferno estivessem saindo do rádio dele. Todos nós presumimos que o sinal vinha de dentro do prédio, e isso comprovava a nossa teoria de que ele havia afundado, de alguma maneira, no solo. Então, trouxemos um radar de penetração no solo. E não é que lá estava ele, a 60 metros abaixo da superfície. O curioso é que já tínhamos feito varreduras quando tudo aconteceu pela primeira vez e ele não estava lá. Então, por que agora estava? Enfim, eles perfuraram um local a partir de uma estação de metrô próxima. Isso levou meses. Eles não tinham muita esperança de encontrar alguém vivo. Quer dizer, eles sabiam que as chances eram mínimas. Se aquelas pessoas não tivessem ficado sem comida, teriam ficado sem ar. Eu acho que eles só queriam saber o que aconteceu. A questão é que, quando finalmente conseguiram entrar, estava completamente vazio. Nenhuma alma viva. Esse lugar estava completamente isolado, sem saídas. Acredite em mim, eles procuraram. É como se todos que estavam no prédio simplesmente tivessem desaparecido sem deixar nenhum rastro. Bom, isso não é totalmente verdade, porque eles encontraram um deles alguns meses depois. Eles estavam escavando uma antiga fundação de pedra no antigo porto quando encontraram algo macio. O cara saiu e havia sangue por toda parte. A pá de escavação havia rachado uma das enormes rochas e havia um homem preso lá dentro. A coisa fica ainda mais estranha porque a pele daquele cara era completamente translúcida, como se pudessem ver tudo dentro dele e tudo mais. Seu sangue ainda estava quente, como se ele tivesse acabado de estar vivo. Eles, obviamente, ficaram completamente apavorados e chamaram a polícia, mas quando os policiais chegaram, não levaram a situação muito a sério. Quer dizer, eu nem os culpo. Eu mesmo não teria acreditado se não tivesse visto. Eles estavam quase rindo da cara desse cara até verem aquele cara na rocha. Eu era amigo daqueles caras e eles me disseram que nunca tinham sentido tanto medo. O cara parecia uma salsicha em formato humano. Sabe, tipo uma tripa transparente. E dava pra ver tudo o que tinha dentro. Partes dele estavam completamente fundidas com a rocha, como se não houvesse separação entre onde a pele começa e onde a rocha terminava. Naquele momento, eu meio que ri deles, porque achei que estavam me zoando. Mas eles me olharam tão sério que eu tive que parar. Quer dizer, eu nunca tinha visto aqueles caras daquele jeito. Eles estavam genuinamente horrorizados. Então, levaram o corpo ao legista, que parecia tão perplexo quanto nós. Disse que nunca tinha visto nada parecido com aquilo nos seus 20 anos de trabalho. Então, o que matou esse cara? Bem, como se constatou, foi um traumatismo contuso causado pela pá de escavação. Como que isso faz algum sentido? O cara estava preso numa pedra. Como que ele ainda estava vivo? Eles fizeram um exame de sangue e o identificaram como uma das pessoas desaparecidas. Nós ligamos para a família dele para que viessem identificar o corpo. Quando eles chegaram lá, ele simplesmente tinha desaparecido de novo. Tinha sumido no ar. Não conseguimos explicar. Havia câmeras por todo lugar e elas não flagraram nada. Nunca mais o encontramos. Também nunca encontramos nenhum dos outros. Depois disso, eu me demiti. Eu não conseguia mais suportar aquilo. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, apenas pensando no que ele disse. Eu nunca tinha ouvido esse cara mentir na minha vida. Mas o que ele tinha acabado de nos contar era completamente absurdo e, de alguma forma, eu acreditei nele. Quer dizer, eu estava lá naquela noite. Eu vi que o prédio tinha desaparecido. Acho que ouvir isso da boca dele com todas as informações adicionais tornou tudo muito real para mim. Depois de um tempo, ele olhou para nós, forçou um sorriso que não se refletia em seus olhos e mudou de assunto para um tópico completamente diferente. Não
consegui parar de pensar no que ele nos disse, então eu fui embora logo depois. Já estou de volta em casa e está um nevoeiro infernal lá fora. Eu voltei na hora certa. Agora estou escrevendo isso para vocês porque eu não consigo tirar da minha cabeça. As pessoas precisam saber o que aconteceu com elas. Elas tinham famílias, tinham vidas. E eu não posso simplesmente deixá-los desaparecer do nada. Então, eu vou tentar descobrir mais para vocês.